Boa tarde a todos, eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham um excelente webinar. Rede PetroRio, juntos somos mais fortes. O nosso webinar de hoje é sobre a retomada das atividades, como preparar sua empresa para um retorno seguro. Todas as empresas devem cumprir os protocolos e recomendações das autoridades sanitárias para garantir um retorno e atividade presencial, preservando a saúde física e mental de colaboradores e clientes. Neste webinar, a Diretoria da Responsabilidade Social da Rede PetroRio vai orientar as empresas para uma retomada segura. As nossas palestrantes de hoje são a Selene Barreto, diretora de Responsabilidade Social da Rede PetroRio e diretora da Evolução Clínica e Consultoria, psicóloga clínica e consultora em empresas, pós-graduada em Prevenção de Drogas pela Cândido Mendes e MBA em Gerência de Saúde pela EPGE, Fundação Getúlio Vargas. Atua em diversas empresas implementando política de prevenção. E a Rafaela Rosa, diretora suplente de Responsabilidade Social da Rede PetroRio e sócia fundadora da Playcipa, administradora, especialista em gestão ocupacional, sócia fundadora da Playcipa, Segurança e Medicina do Trabalho, há 25 anos, atuando na gestão dos projetos de QSMS em indústrias, serviços, educação e P&G. Ela vai começar apresentando para a gente. Rafaela Rosa, por favor. Obrigada, Elis. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente organizou hoje esse encontro, esse material para apresentar para vocês. A gente está vivendo a maior crise sanitária da nossa geração. E, ao mesmo tempo, uma excelente oportunidade para a gente linkar esse assunto com a questão de responsabilidade social corporativa. Porque nunca, no mundo inteiro, as ações se voltaram totalmente para a atenção à saúde das pessoas, ao cuidado com a prevenção. E hoje, nesse encontro, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os protocolos de segurança e sobre uma retomada segura. A gente ainda está no meio dessa pandemia, a curva começou a achatar, a gente teve alguma redução pequena ainda, mínima, dos casos diários de Covid-19 e, com isso, começou a flexibilização dessa quarentena. E as empresas precisam se organizar de forma segura para essa retomada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para abrir a nossa apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Estamos todos aprendendo nessas ferramentas novas. Vocês conseguem visualizar, Elis? Já tá na tela? Está na tela, só colocar em modo apresentação. Colocar no modo apresentação. Ok. Então, vamos lá. Na área corporativa, né, a gente não pode aceitar improviso. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma falta de cultura de prevenção. O Brasil, numa lista de 200 países, ele está em 4º lugar no número de acidentes e afastamentos de funcionários nas empresas por acidente e doenças do trabalho. Numa lista que a gente fica, infelizmente, só atrás da China, dos Estados Unidos e da Tailândia. E o Balazeiro, que é o procurador-geral do Ministério Público, numa entrevista esses dias na Folha de São Paulo, falou o seguinte, que na área de trabalho, nas empresas, não é permitido o improviso. Não dá para a gente simplesmente colocar as pessoas em risco. Isso é direito. Saúde e segurança do trabalho é direito constitucional. As pessoas têm direito de irem para os seus trabalhos, fazerem suas atividades nas empresas e retornarem para suas casas íntegros e saudáveis. Então, nesse momento, como a gente pode proporcionar para os nossos funcionários, para os nossos clientes, para os nossos parceiros de negócios, um local, um ambiente de trabalho seguro nessa flexibilização da quarentena e na retomada da atividade presencial? A gente tem na empresa várias áreas que precisam ser avaliadas e para a gente criar os protocolos de segurança,
é necessário, não interessa se a gente vai chamar de plano de contingência, plano de enfrentamento, manual de biossegurança, não importa a nomenclatura que a gente dê para esses protocolos de segurança, mas eles são obrigatórios e as empresas precisam realizar os seus próprios protocolos dentro de todas as recomendações da OMS, da Agência de Vigilância Sanitária, das autoridades sanitárias e das prefeituras locais. Então, na semana passada, no dia 18, foi publicado no Diário Oficial uma instrução, uma norma da Secretaria de Previdência e Trabalho, no meu ponto de vista, já tardiamente, porque os protocolos já estão estabelecidos na maioria das prefeituras do Brasil, né? E a OMS, desde quando começou a pandemia também pela OMS, então esses protocolos já estão definidos e pouco acrescentou o decreto que foi liberado no último dia 18, né, pela Secretaria de Previdência e Trabalho. Porque exatamente isso, as empresas que já mantiveram seus trabalhos, que estavam atuando, que não saíram, não pararam suas atividades, porque são empresas que trabalham na linha mesmo de frente, empresas de transporte, empresas hospitais, supermercados, farmácias, enfim, todos os serviços essenciais mantiveram segurança pública, limpeza urbana, enfim, mantiveram suas atividades e criaram muito rapidamente seus protocolos. Então, no meu ponto de vista, a Secretaria de Trabalho pecou de apresentar agora, depois de tanto tempo já que a gente está aí vivendo esse momento pandemia, né? Então, os protocolos eles têm que levar em consideração as áreas da empresa, o layout da empresa, as atividades da empresa. Na área de óleo e gás, por exemplo, a gente tem empresas que têm vários desses pontos que estão colocados aqui na tela. Você tem áreas que são críticas, áreas semicríticas e áreas não tão críticas. O que a gente pode considerar como área crítica no momento que você for, como empregador, cuidar dos protocolos da sua empresa? A área crítica é aquela área onde a gente tem um maior volume de pessoas circulando e maior poder de criticidade, né, de risco de contágio pelo coronavírus. E aí, um exemplo de área crítica, por exemplo, seria uma loja, seria um showroom de empresa, seria uma área de atendimento a público. Uma área semicrítica é uma área onde a gente ainda tem o risco de contágio, não é tão elevado, mas tem uma menor circulação de pessoas. Então, aí a gente está falando de escritórios, a gente está falando de salas de reuniões, a gente está falando de áreas onde tem menos circulação e dá para controlar mais o risco de contaminação. E a área não crítica, a gente está falando de expedições, de depósitos, de áreas onde não tem muito, ainda assim tem o risco, os protocolos não podem ser negligenciados em nenhuma dessas áreas, mas não tem tanto risco de contágio, porque não tem tanta circulação de pessoas e a forma de controle pode ser maior. Vamos falar do plano de gestão de risco para o enfrentamento da Covid-19. Não dá para a gente simplesmente olhar o que foi publicado nos decretos e nas orientações das autoridades sanitárias e da OMS e simplesmente tentar colocar as pessoas para trabalhar sem montar efetivamente um plano. Um plano que traga um resultado eficiente para o controle, para a gente mitigar os riscos de contágio das pessoas que vão circular naquele espaço, dos nossos próprios funcionários, né? E também de clientes e parceiros, inclusive, se você é uma empresa contratada e presta serviços dentro das instalações do cliente, também tem que considerar, além de todos esses planos que eu falei, né? De todas essas orientações, considerar o plano de gestão de risco também do seu cliente, né? Isso é muito importante para que você faça um plano alinhado às expectativas e às demandas que ele sinalizou nesse plano, nesses critérios que ele colocou no plano do protocolo de segurança dele. Então, um plano de gestão de risco, para ele ser eficiente, ele tem que ter a parte de planejamento, né, de fazer exatamente a identificação dos riscos, identificar quais são as atividades que são desenvolvidas naquela empresa e de que forma a gente pode definir medidas de controle para mitigar esses riscos ou neutralizar o risco para o funcionário, parceiros, clientes, enfim, todas as pessoas que entrem naquele ambiente de trabalho. E, principalmente, o que eu considero particularmente a ferramenta mais importante para o enfrentamento
do coronavírus e desse vírus, né, invisível e desse risco adicional que a gente tem na empresa, porque os riscos das atividades elas continuam. Toda empresa tem que fazer o seu plano de gestão de risco ambiental, ter os cuidados para evitar riscos de acidentes e doenças do trabalho, isso já habitualmente, mas agora a gente tem um risco adicional, né? Que é o risco de contágio pelo coronavírus, né? Então, assim, o que eu acho mais importante é a questão do comprometimento de todos para a implantação desses protocolos de segurança. E aí não importa se a atividade mais com maior importância na empresa, né? Então a gente está falando aí de todas as esferas, de todas as áreas, todos têm que se comprometer. Desde daquela pessoa que tem um trabalho muito importante, né, a nível de diretoria, de gerência, enfim, até aquele funcionário chão de fábrica que faz atividade mais simples, tem que se comprometer com os protocolos para que a gente consiga ter êxito e efetivamente cuidar e proteger a saúde e a vida das pessoas. Eu coloquei para vocês aqui para a gente falar rapidamente, mas é claro que esse assunto a gente poderia falar por horas, mas o nosso tempo aqui é limitado, mas a gente tem as regras de ouro que foram definidas para cada cidade, cada prefeitura, cada espaço de vigilância sanitária montou a sua regra de ouro, e isso tem que ser avaliado e contemplado quando a empresa for realizar os seus protocolos de segurança. Para isso, nós que somos da área atendemos a cadeia produtiva de óleo e gás, a gente sabe que a gente já segue critérios muito rígidos de saúde e segurança do trabalho para poder exercer a nossa atividade no dia a dia. Então, a gente já segue todas as normas regulamentadoras, a gente já segue as normas técnicas, a gente já atende os critérios do cliente. Quem presta serviço diretamente para a Petrobras sabe que tem as próprias regras de ouro de QSMS da Petrobras. E essas regras de ouro foram criadas nesse momento, muito embasado na questão de saúde e segurança do trabalho, para a gente cuidar da retomada das atividades. Então, a primeira regra de ouro é a questão da higienização das mãos. As empresas precisam ter muita atenção aos seus espaços de trabalho, se houver possibilidade, implantar na sua planta, né, estações de higienização, para fazer exatamente para a gente cumprir a primeira regra de ouro, que é a higienização das mãos com água e sabão. E fazer isso periodicamente e instruir os nossos colaboradores que façam também periodicamente. Na impossibilidade da gente instalar essas estações, ou se já existem, melhor ainda, mas na impossibilidade de instalar essas estações de higienização, a empresa tem que disponibilizar para funcionários e para clientes e para qualquer pessoa que acesse a sua área de trabalho dispositivos de limpeza, sanitizadores, né, que vão fazer essa higienização das mãos. E um deles é o próprio álcool gel, né, que a gente está falando aí de criar totens, de preferência colocar algum dispositivo que a pessoa não precise colocar as mãos, tem alguns aí no mercado já sendo que foram criados para isso, que são usados os pés para a gente poder apertar e já ter ali a disponibilidade do álcool gel. O uso de máscara todo momento. A máscara de tecido ela não é considerada EPI. Isso está inclusive no decreto que saiu na semana passada. Ela não é considerada um EPI. Porém, ela é obrigatória, de uso obrigatório, em local onde você tem acesso a mais pessoas, um grupo de pessoas na empresa, no transporte público, enfim, ela tem que ser usada a todo momento. E tem que ser retirada e trocada a cada 3 horas, ou se ela ficar suja ou molhada. Então, existe uma preocupação, não é EPI, mas é a obrigatoriedade do empregador de fornecer essas máscaras de pano, de tecido para os funcionários? Porque se a gente cria uma norma e define que ela é obrigatória para a utilização dentro da empresa, ela pode ser considerada quase como uniforme, é como a mesma coisa que o uniforme, a gente vai ter que usar, para a segurança das pessoas, então ela tem que ser oferecida sim, e o funcionário não pode se negar a usar, sob pena até de ser responsabilizado por isso.
Distanciamento de 2 metros. Eu coloquei 2 metros porque você tem protocolos que são 2 metros, tem protocolo que é 1,5 metro e tem algumas situações que é até de 1 metro só. A questão é o seguinte, o mais importante é que a gente tente manter, mesmo na retomada das atividades, o distanciamento social. Em algumas situações de atendimento a público, por exemplo, se a gente não consegue fazer esse distanciamento de 2 metros, que se usem dispositivos que podem ser placas, né, de controle, de aproximação, máscaras do estilo face shield, que é aquela máscara que cobre olho, nariz e boca, que tem um visor, né, que a gente consegue ver e está sendo muito utilizado também em hospitais, em bancos, alguns supermercados também estão usando isso. As estações de trabalho, elas têm que ser revistas nesse momento e também, no retorno das atividades, se a empresa puder manter ainda um trabalho de rodízio, em dias de semanas alternados, manter esse rodízio, trabalho home office, parte home office e outra parte presencial, as empresas devem pensar nessa modalidade. O que a gente sabe é que essa pandemia fez com que a gente mudasse os nossos modelos de negócios muito rapidamente, se adaptasse ao mundo virtual, que é o que está acontecendo hoje. Então, a gente sabe que empresas nem vão retornar à sua atividade presencial, isso é uma realidade. Muitas empresas vão manter postos de trabalho home office e, com isso, já vai garantir ali um maior espaço no seu ambiente de trabalho. Então, o distanciamento continua sendo, e a gente ainda não sabe até quanto tempo a gente tem que levar essas normas, né, manter essas normas dentro das empresas. Manter os ambientes arejados é o item 5 das regras de ouro, então, de preferência, trabalhar com janelas e portas abertas, né, em ambientes onde a gente tem ar-condicionado. Rafaela, a gente não vai mais poder usar o ar-condicionado? Vai poder usar o ar-condicionado se essa for a única opção de ventilação daquele ambiente. Mas ele tem que ser muito mais cuidado, ele vai ter que ser sanitizado, vai ter que ser higienizado antes da retomada, principalmente porque algumas empresas ainda não retornaram, né, aos escritórios, isso está no ambiente fechado. E parado esse ar-condicionado, então essa manutenção vai ter que ser feita preventiva, né? Vai ter que ser feita de forma mais recorrente. Não existe exatamente um protocolo para isso, mas com essa periodicidade, mas a gente vai ter que fazer isso com uma constância bem maior e, de preferência, fazendo a renovação do ar. Liga o ar-condicionado, mantém um pouco fechado, depois abre porta e janela para a gente conseguir ir fazendo a renovação desse ambiente, né? Equipamentos de proteção individual. E aí a gente está falando de uma coisa que o mundo inteiro se voltou para isso, né? Para a atenção de utilizar máscaras, utilizar respiradores específicos para evitar o risco de contágio. E isso é uma coisa que a gente lida no nosso dia a dia. Por isso a importância, a gente que trabalha na área de prevenção entende a importância da proteção individual. E quando é individual mesmo, não dá para a gente dividir equipamentos de proteção. Então a empresa tem que ter em quantidade suficiente, tem que distribuir esses EPIs, tem que treinar os seus colaboradores para a utilização e ainda com uma novidade que é cuidar da higienização de forma mais recorrente por causa do risco de contaminação. Então, até a forma de higienizar os EPIs, os funcionários têm que ser treinados para essa finalidade, treinados de uma outra forma. Etiqueta respiratória é aquilo que a gente fala, além do uso da máscara, sempre em ambiente onde você tenha contato com outras pessoas, pelo menos numa distância mais de 1 metro, 1,5 metro. Quando for tossir ou espirrar, utilizar o braço ao invés de utilizar as mãos. E mesmo assim, depois de tossir e espirrar, lavar as mãos, higienizar as mãos, para que a gente também evite o risco de contaminação aí. E isso, gente, é para a vida, né? Eu acho que é um dos legados que a gente espera que essa pandemia, esse momento de pandemia e esse começo de retomada de atividades traga para as pessoas, que é o autocuidado.
a questão da higienização constante, da necessidade de higienizar, o que a gente hoje já faz, compra frutas, legumes, hoje a gente se vê chegando em casa com as compras e lavando o saco de milho de pipoca, não é isso? Mas se a gente não precisa esse exagero, mas a gente precisa sim ter um cuidado maior, porque a questão de saúde pública, inclusive, seria impactado se a gente absorvesse essa cultura do autocuidado e da higiene de forma mais constante nas nossas vidas, para a vida mesmo. O outro item das regras de ouro é assistência médica, e isso é importantíssimo a gente falar e ter uma atenção especial, que é o cuidado com a saúde do colaborador. Muitas pessoas estão com seus colaboradores em casa, alguns com os trabalhadores, parte home office e parte no trabalho presencial. Especificamente na questão das pessoas que embarcam, a Petrobras emitiu uma nota técnica 11 de 2020, exatamente sobre esse trabalho, sobre essa questão de atenção ao funcionário, à saúde do funcionário pré-embarque. E as empresas precisam ter muito cuidado com isso, porque se a gente não fizer a triagem dos colaboradores para essa retomada das atividades e também para as atividades de embarque, né, para toda a atividade que for ser desenvolvida offshore, e isso a gente já está fazendo, por exemplo, na empresa a gente já está fazendo isso com alguns clientes, que é monitorar a saúde dos colaboradores pelo menos 14 dias antes do embarque, e nas 72 horas anterior ao embarque, fazer esse acompanhamento de teleatendimento, monitoramento da saúde, preenchimento de um autodiagnóstico de saúde para que ele confirme ali que ele ficou em quarentena e que ele não tem nenhum tipo de sintoma de síndrome gripal e que ele pode estar apto para fazer o embarque ou retornar às atividades dele. Então, existem vários modelos. A empresa precisa entender qual vai ser esse modelo de avaliação à distância do seu funcionário, através de teleatendimento, de monitoramento por telefone, por videoconferência, enfim. Mas a empresa precisa entender qual é o seu melhor modelo e evitar trazer os funcionários que tenham qualquer tipo de sintoma gripal que possa sugerir que esteja contaminado com o coronavírus. Então, esse tipo de avaliação é imprescindível. E tem também a triagem pré-atendimento, né? Antes de entrar nas instalações, que é através do termômetro de infravermelho, fazer avaliação de temperatura, fazer uma anamnese rápida com o funcionário quando estiver entrando para assumir as suas atividades, enfim. Existem várias possibilidades que a empresa pode tentar incluir no seu protocolo para ter esses cuidados com a saúde do seu colaborador nesse momento. Uma outra questão também que é importantíssima é a questão da imunização desses colaboradores, a imunização do adulto. Os funcionários das empresas eles podem ser encaminhados aos postos de saúde ou uma clínica de vacinação para fazerem as vacinas, a complementação das vacinas, principalmente nesse momento agora, eu indicaria a vacina de influenza, né? Para evitar também, para aumentar a imunidade desse colaborador e para evitar que ele possa adoecer. Ele pode até não adoecer, pode não ser Covid, mas se ele tiver o sintoma, né, de qualquer sintoma gripal, ele já vai ter que ser afastado e já vai ficar, pelo menos, entrar na quarentena dos 14 dias. Não só ele, mas também todas as pessoas que tiveram contato com esse funcionário. Então, a gente tem um risco muito grande, se não fizer essa triagem pré-trabalho, enfim, pré-início, retorno ao trabalho, que a gente tenha um problema de trazer para a equipe uma pessoa contaminada e contaminar ainda todo o resto da equipe e ainda assim a gente ter mais tempo de quarentena, mais tempo de afastamento e mais tempo das atividades sem retorno à atividade presencial. Outra questão é a limpeza recorrente. Quando eu falo de limpeza, não é só a limpeza, é a higienização dos espaços e para isso tem protocolos específicos. Aquela pessoa que faz o trabalho na nossa empresa de higienização, ela vai ter que ser treinada para desinfectar o local de trabalho, os postos de trabalho, pelo menos a cada 3 horas, dependendo da atividade, ou até em periodicidade menor.
dependendo da atividade, se tiver trabalho em público, que atenda público, ela vai ter que ficar o tempo todo trabalhando nessa questão da desinfecção, maçanetas, corrimão, portas, bancadas de trabalho, cadeiras, né? Então, isso a empresa também precisa identificar os seus protocolos, fazer os seus protocolos próprios. Ela pode, inclusive, definir que o seu próprio colaborador faça na sua estação de trabalho essa limpeza. E isso é uma questão de processo. Se ela definir isso nos processos, ela precisa definir, treinar, oferecer todos os insumos para que o funcionário possa fazer isso, mas talvez em algumas empresas, e a gente tem empresas na rede também, isso é importante divulgar, depois a gente vai mandar, né, Elis, esse material para o pessoal, para poder eles terem acesso a isso, inclusive quem não pôde estar conosco aqui, mas a gente tem empresas na rede, por exemplo, que trabalham na área de limpeza, de conservação, e talvez até uns contratos tenham que ser revistos, porque talvez você não consiga, hoje, com o número de funcionários que você tem, fazer essa limpeza na constância necessária para que a gente realmente elimine ou neutralize o risco ali de contaminação dos funcionários. Então, às vezes, pode ser que haja necessidade até de rever alguns contratos de contratação desse tipo de serviço de limpeza e higienização dos espaços de trabalho. E talvez uma das questões mais importantes, no meu ponto de vista, é a questão da criação de materiais educativos, de treinamento. Para mim, a maior ferramenta de combate à Covid, de combate ao risco de contaminação pelo coronavírus é a informação. E aí que entra muito a questão da responsabilidade social das empresas, porque ela tem um papel fundamental de levar, através de fonte segura de informação, orientação para os seus colaboradores, para que ele cuide da saúde dele, para que ele cuide da saúde da sua família e para que ele cuide da saúde, inclusive, da comunidade, porque esse funcionário vai se deslocar para o trabalho, ele vai pegar transporte público. Então, quando a gente fala de retomada, de novo normal, que novo normal é esse? O que vocês esperam de um novo normal? Né? Porque o novo normal é quando a gente tem mudança de comportamento, quando a gente conseguiu assimilar e entender, né, que as coisas podem mudar, que a gente não tem controle total da situação e que as coisas podem mudar e podem mudar muito rapidamente a qualquer momento e que a gente tem que ser, né, um ser adaptável, né, um ser que tenha condição de ser flexível e se adaptar às mudanças, e principalmente aprender com toda a situação de crise que a gente está passando, com essa crise sanitária, com essa crise de saúde, que a gente consiga aprender e mudar a cultura das pessoas e ter uma cultura maior de prevenção e de cuidado, né, com a saúde, principalmente das pessoas que trabalham conosco, com os nossos familiares, enfim. A gente tem ainda, apesar do nosso secretário de Trabalho e Emprego e Previdência ter falado que, nesse momento, as fiscalizações continuam e continuam de forma orientativa, não punitiva, mas a gente pode acontecer e está acontecendo. A gente tem clientes, por exemplo, que já foram fiscalizados, clientes que não pararam suas atividades, como rede de supermercado, por exemplo, e que foram, o Ministério Público do Trabalho esteve fiscalizando para entender se estavam cumprindo todas essas regras e podem ser passíveis de multa as empresas que não cumprirem essas regras determinadas aí pelas autoridades sanitárias. Então, essas multas por descumprimento dessas regras de ouro, das quais a gente falou aqui, ela pode resultar desde da cassação do alvará de funcionamento da empresa e também multas que podem variar de R$ 500 a R$ 2.800. Isso são multas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando aqui, esses valores foram retirados, essa fonte é a Prefeitura do Rio e a Anvisa no Rio de Janeiro. Porém,
a gente tem as multas ainda das próprias, que são definidas nas normas regulamentadoras. Então, é importante que as empresas, todas que prestam serviço, né, principalmente na nossa área de óleo e gás, e que tenham funcionários registrados e que já tenham uma empresa cuidando da consultoria de saúde e segurança do trabalho nesse momento, que também se atentem para essa questão de mudar os seus protocolos, de além de criar os seus protocolos, que cuidem também dos programas de saúde e segurança do trabalho que já existem na empresa. Há necessidade da gente colocar lá um aditivo Covid-19 e falar sobre isso e orientar as empresas. Então, a gente está fazendo isso na nossa atividade, com os nossos clientes, mas é muito importante que vocês avaliem isso, se a empresa que os atende, que faz a consultoria para vocês nas ações de saúde e segurança do trabalho, se estão atentas a essas questões e de atualização da documentação, porque além de fazer isso, tem que ficar registrado isso, e todos os funcionários têm que tomar ciência dessas alterações nos protocolos e nos documentos e nos programas de saúde ocupacional. Prevenção é vida, né? Como eu falei, é uma janela de oportunidade que se abriu para a gente poder cuidar da nossa saúde, para a gente cuidar da saúde das pessoas, para a gente mostrar por que a prevenção é tão importante, por que a prevenção nas empresas, nas áreas de saúde e segurança do trabalho, elas entram também como um ativo de responsabilidade social, né? Porque ela controla o absenteísmo, porque ela diminui o FAP, a incidência do FAP, quer dizer, o que as empresas pagam, né? Hoje para a Previdência em relação ao fator acidentário previdenciário. Se você investe em saúde e segurança, você reduz essa alíquota. Se você cuida do seu funcionário e ele percebendo maior qualidade de vida e maior possibilidade dentro da empresa dele de crescer e de cuidar da sua saúde, se a empresa proporciona isso para ele, o aumento de produtividade e de rentabilidade nos negócios, eles vêm como consequência. Então, prevenção é vida, não é isso, Salene? Oi, parabéns, Rafael. Parabéns mesmo pela sua palestra, né? É isso, sim, Rafael. A vida, quando a gente fala de vida, a gente pensa em quê? Né? Nas pessoas, no ser humano, né? Então, temos como não parar nesse momento e pensar, né, no ser humano de uma forma sistêmica, né? Pela saúde física, pela saúde psicológica, pela saúde social. E parar, né, falar de prevenção, né? As pessoas ficam perguntando, né? Mas prevenir o que nesse momento, quando você está falando de saúde mental? Antes de nada, eu quero desmistificar um pouco isso. As pessoas pensam que saúde mental é o maluco. As pessoas pensam que saúde mental é aquela pessoa que está totalmente fora do eixo, né? A nível de loucura. Não, saúde mental acontece com a gente o tempo todo, né? E antes, né, da pandemia, existe uma pesquisa, né, dentro do INSS que 73 mil trabalhadores estavam afastados por causa de doença mental, né, por causa de saúde mental. E com o Covid, isso aumentou 50% nos seus consultórios dos médicos. A minha experiência lá também, lá na empresa, consultório a nível de ansiedade, de angústia, de medo, isso tudo vem, né, somar para a saúde mental de um funcionário. Então, assim, saúde mental merece toda a atenção por parte do trabalhador, né? Antes da pandemia, agora na pandemia e após a pandemia, porque eu acho que vai ser um novo mal aí desse século, que é a questão mesmo de ajudar os profissionais a terem os seus equilíbrios, né? Então, quando eu estou falando das empresas, né, o que traz nas empresas essa questão da saúde mental? Suspender as atividades de uma forma muito brusca, como aconteceu, muitas empresas suspenderam suas atividades, outras buscaram novas formas de manter a porta aberta, e com isso os trabalhadores muito inseguros,
Funcionários acima de 60 anos tiveram que ser afastados por causa do isolamento social, e esses funcionários acima de 61 anos com medo de perder o seu espaço de trabalho, né? Até quem estava trabalhando de uma jovem home office em casa, essa angústia, será que eu vou voltar? Será que eu não vou voltar? Essa incerteza, esse medo de perder o emprego. Eu estava atendendo uma pessoa outro dia, que ela estava na linha de frente e o medo de voltar para casa e levar o vírus, o Covid, né? E isso dava muita angústia, gerou pânico, né, nela. E eu tive que tudo dar um suporte, acolher essa angústia, acolher esse medo e ajudá-la a desenvolver, né, continuar desenvolvendo o seu trabalho. Tá? Morte, né, muitos trabalhadores, morte da família, morte de amigos por causa do Covid, e começava a pensar também que ia morrer. Isso gerava pânico, fobia, estresse, a ponto da pessoa ter ataque cardíaco de uma forma muito acelerada e entrava em pânico e não conseguia mais trabalhar. Gente, eu estou falando de quê? De saúde mental. Eu estou falando de pessoas como nós, que temos as nossas ansiedades, que temos os nossos medos, e a gente precisa cuidar, a gente precisa de ferramentas para poder lidar com isso, né? Obrigada, Rafaela. Fica um pouquinho nesse, né? Outra coisa que veio aumentando dentro da pandemia, que a gente tem que ter cuidado, é a questão do álcool. As pessoas estão bebendo mais na pandemia, e o álcool não é uma companhia. O álcool não é um alívio de estresse, muito pelo contrário. A bebida vem aumentar o estresse, a bebida vem aumentar muito mais a angústia. E as consequências disso, em muitas famílias está tendo o quê? Intolerância de relacionamento, e a violência doméstica também aumentou. Então, nós temos que pensar em uma saúde integrativa, nós temos que pensar nesse empregado como um todo, né? Eu tenho que pensar, como eu falei, de uma forma sistêmica desse empregado, né? São fatores, né, sociais, fatores psicológicos, ajudando esse empregado, eles vão trabalhar com mais satisfação, eles vão ter mais bem-estar. Então, quando eu estou falando de saúde física, a Rafaela colocou muito bem uma cartilha, um material de educação, um material de informação, né? A ajudar esse empregado que é obeso, esse empregado que não faz atividade física, né? Dar uma orientação a ele, a saúde social, a nível de relacionamento, como é que ele está no relacionamento no trabalho, né? A questão da saúde espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religiosidade. Espiritual tem a ver com a qualidade de vida, como eu relaciono comigo mesmo, né? Como é que eu estou? Como é que eu estou lidando? Como é que está a minha resiliência? Como é que eu estou lidando com as várias áreas da minha vida? Como eu estou lidando com a parte financeira? Estou lidando com a minha família? Então, assim, dentro lá da minha empresa, nós demos muito apoio emocional para os funcionários de algumas grandes empresas, né? Então, nós temos uma equipe de psicólogo, onde nós, linha direta, e a gente estava dando esse suporte, né? Ajudando. Gente, foi realmente um trabalho muito rico nesse momento de pandemia que nós estamos desenvolvendo. E a gente tem que ter esse olhar, sim, de vida. Vida é o ser humano, é ele que é a pessoa mais importante dentro da nossa empresa. Então, falamos de prevenção, gente. O que é prevenção? Muita gente vem perguntar o que vem a ser prevenção. Prevenção é chegar antes, prevenção é evitar, antecipar um acontecimento. Acontecimento de quê? De risco causado. A Organização Mundial de Saúde classifica a prevenção em primária, secundária e terciária. A primária é chegar antes, através da informação, né, e da educação. Secundária é quando o problema já está instalado e a gente pode ajudar de uma forma também preventiva. E terciária é quando a situação já está instalada em um nível que precisa de uma intervenção maior. Mas eu também trabalho com a intervenção quando ela é seletiva, quando ela é universal, seletiva e indicada. A Rafaela falou que realmente nós temos que ter um olhar
da empresa como um todo. Então, a prevenção, né, universal é todos da empresa. A prevenção indicada são outras ações para aqueles funcionários que estão na linha de frente, ou estão numa plataforma, estão mais em risco, né? E a prevenção indicada é aquele empregado que já tem um problema e ele precisa ser encaminhado para um atendimento psiquiátrico, uma avaliação. Muitos tiveram que tomar medicamento e a gente acompanhou esse medicamento. Outros estavam com Covid e nós acompanhamos, ligando todo dia para esse isolamento social ficar menos dolorido, vamos colocar assim, sempre com respeito e ajudando na saúde mental desse empregado. São ações que nós desenvolvemos através do Programa Assistência Empregado à Empresa. Porque é um programa, esse com foco na saúde mental, ele não é só para o empregado, a empresa também ganha, tem seus benefícios. Eu volto a dizer, quem é a pessoa mais importante de uma empresa? É o ser humano. Não tem outra pessoa mais importante. Toda a equipe de trabalho que faz acontecer, toda a equipe de trabalho que está diretamente com os nossos clientes. Então, eles precisam, sim, ser cuidados, respeitados, investido neles. E eu trago algumas dicas para vocês, né? Do tipo, a cartilha, como a Rafaela colocou, ajudá-los nessa questão do autocuidado. Os EPIs, muitas vezes, a empresa dá toda a ferramenta, mas ele banaliza, ele deixa de lado e a gente precisa manter treinamento, orientação, né? Ajudá-lo a planejar um dia, se ele está trabalhando em casa, que ele não fique, né, 12 horas no trabalho, que ele tenha hora de almoçar, que ele tenha hora de parar o trabalho. A gente tem que ajudar as pessoas com excesso de informação errada, né, esses fake news, que a gente tem que dar informações de uma forma mais certa e com base técnica e científica, né? Eu acho que é isso, gente. Nós precisamos, sim, fazer o nosso trabalho ajudando não só os empregados com esse olhar, né, da segurança, mas também da saúde mental. Obrigada. Eu agora estou aberta para as perguntas, eu e a Rafaela. Bom, gente, temos aqui algumas perguntas e eu vou lendo para vocês, se vocês se sintam à vontade aí para responder. Essa primeira, na verdade, é direcionada para a Rafaela, sobre o que ela colocou. O Maurício está perguntando se as máscaras precisam ser de TNT ou de tecido. Maurício, as máscaras podem ser de TNT ou de tecido, não importa, mas o que é importante é que ela passe pelo teste, né? É necessário que a gente faça um teste para saber se ela não passa, na verdade, aerodispersóides, né? O que a gente quer, na verdade, proteger. Então, desde que a gente faça um teste, isso é fácil, eu posso passar depois um manualzinho sobre isso para vocês. A gente precisa fazer o teste e saber se elas estão... Porque não existe CA, né, desses aqui. Não é o equipamento de proteção, ela não está certificada, mas ela tem algumas orientações para fabricação e para saber se ela vai passar realmente no teste e proteger efetivamente o funcionário. Então, o importante é que a gente veja isso. O que eu queria pedir as pessoas que estão participando, que por acaso não sejam associadas, coloque seu e-mail, por favor, aí no chat, porque aí a gente tem uma forma de comunicação depois também, tá bom? Bom, agora, Selene, você falou da saúde integrativa e falou da saúde mental, que aumentou muito, agravou muito nesse período. Como é que a empresa pode agir para tratar essa questão com seus funcionários? Realmente é um grande desafio, né? O empresário gerenciar isso, né? Então, ele pode buscar ajuda, né, externamente, né? Ele pode pegar informações e ajudar para ele poder receber ajuda como desenvolver isso dentro da empresa, né? Vou dar um exemplo lá na Evolução, nós temos um número de funcionários onde a gente para uma vez na semana para ouvi-los, né?
as dúvidas, as angústias, as dificuldades, as incertezas, os medos deles. Isso é uma forma. É ajudar a ter escuta, né? Porque eu também tive uma experiência desagradável numa empresa onde eu estava orientando, que uma faxineira, né, estava pedindo mais EPIs, que ela estava insegura com aquele EPIs que ela estava usando. E simplesmente o empresário achou que era besteira, só podia dar aquilo, né, está em crise, não pode investir mais, e aquilo estava bom. Ou seja, ela saiu de lá com muito mais angústia, saiu com medo, saiu chorando e precisava de amparo. Então, os empregados precisam ter essa escuta, precisam ter esse olhar, né, para o trabalhador, para poder melhor ajudá-lo, né? Essa é uma das formas. E quando perceber que esse empregado precisa de um tempo, né? Teve outra experiência que nós tivemos, uma funcionária desenvolveu pânico, né? Que é o estágio mais alto de uma fobia, né? Com medo. O medo era tão grande que virou pânico. Ela teve que ser afastada, né? E respeitar esse momento. Então, que o trabalhador, que o gestor possa ter esse olhar para os seus empregados e funcionários. Agora, Rafaela, a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Excelente. Como é que está isso em relação à legislação aí? Excelente e polêmica pergunta, né? Porque na MP, logo que começou toda essa questão da pandemia, tinha saído uma informação de que a Covid-19 não seria considerado doença ocupacional. Logo depois, o STF interviu e voltou ao texto original, que, na verdade, isso já é previsto na CLT, né? E também no texto da própria Previdência Social. Para ser considerado doença ocupacional, tem que ter a relação do nexo causal. Então, a gente está no momento de pandemia, né? É uma doença epidemiológica e é uma doença com contágio hoje comunitário. Então, a gente não tem como identificar necessariamente de onde você contraiu o vírus, né? Onde você se contaminou. Vou dar o exemplo, por exemplo, de um funcionário que ele pode trabalhar todo paramentado, trabalhar de máscara, sair na condução de máscara, ir para a sua atividade, desenvolver o seu trabalho. No momento, vamos supor que ele seja fumante, no momento que ele saia e vai fumar do lado de fora, na calçada da empresa, ele tira a máscara para fumar, passa alguém, espirra, tosse perto dele, enfim, ele tem a infelicidade de ser contaminado naquele momento. Como é que você vai identificar isso, né? Então, isso é só um exemplo. Agora, as pessoas que trabalham diretamente ligado ao risco da atividade, né, de se contaminar pela Covid-19, ou seja, o pessoal que trabalha em hospitais, enfermeiros, médicos, enfim, todo mundo que trabalha na área hospitalar, com pessoas infectadas e tratando essas pessoas, o risco da função, nesse caso, é inerente à função. Ele está exposto ao risco, sim. Então, nesse caso, até pode ser considerado doença ocupacional. Mas isso quem identifica, na verdade, é o perito do INSS no momento da classificação, né, como doença ocupacional. Então, tem que ter relação de nexo causal. Precisa ter prova e o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, a gente precisa... É uma longa discussão aí para a gente saber se vai ser considerado ou não, dependendo da atividade, dependendo se há nexo causal. Agora, uma outra questão é sobre o retorno de um funcionário ao trabalho. Como é que vai monitorar esse funcionário? Como é que vai saber avaliar se esse funcionário já pode retornar ao trabalho? Pois é, Judite, isso é muito importante, né? A empresa primeiro precisa entender a gente precisa entender o cenário de cada empresa, né? De cada negócio. Se a empresa já está com trabalho totalmente home office e quer voltar para o presencial, se vai fazer isso de uma forma escalonada, gradual, ela precisa pensar no futuro, planejar o futuro. Aí a gente volta lá naquele slide que eu coloquei de gestão de risco. Ela precisa identificar qual é o formato de trabalho dela e como
como que ela vai trazer esses funcionários de volta. Tem pessoas acima de 60 anos, como a Selene colocou, que entram aí na categoria de risco, e também pessoas com comorbidades, com algumas doenças crônicas, né? Renais crônicos, cardiopatas, enfim, doenças autoimunes. Tem uma lista definida pela OMS com essas pessoas que não poderiam retornar às atividades agora, não poderiam ser colocadas de volta ao trabalho presencial por conta do risco. Mas isso tudo depende também de uma avaliação prévia, de um atendimento médico, e o ideal é que a empresa se organize, faça um autodiagnóstico, encaminhe para os funcionários um autodiagnóstico para entender o momento de saúde de cada um deles, isso tudo monitorado com uma empresa de saúde ocupacional que já o atenda, né, que dê consultoria para eles, e faça esse tipo de avaliação para saber se o funcionário tem ou não condição de retornar às atividades. E monitorar, todo o tempo monitorar, porque pode ser que a gente retorne às atividades e tiver alguém comprometido, tem que voltar para a quarentena, voltar para o tempo de afastamento de pelo menos 14 dias ao início dos sinais. Se for confirmado ou só caso suspeito, mesmo assim, retorna para a quarentena. Eu quero somar com essa sua resposta, porque assim, uma outra preocupação também não é só com o Covid, né? Eu acho que temos que ter, sim, essa preocupação, mas a gente também tem que olhar o indivíduo, como eu estava falando, como um todo, né? As pessoas têm outros problemas. O que aconteceu a nível da prevenção? As pessoas que estavam com câncer, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que têm problemas cardíacos, ou seja, abandonaram os seus tratamentos. Então, os empregadores, tá, os gestores, precisam olhar, né, esse empregado de uma forma, né, volto a dizer, sistêmica. Por isso que existe o Dia Internacional da Mulher, o Dia do Homem, o Dia, né, do Janeiro Branco, ou seja, para poder cuidar das outras patologias. Eu acho que o Covid, sim, nós temos que ter esse olhar, mas temos que continuar olhando o empregado como um todo. Isso que a Selene falou é muito importante, porque a gente já tinha, pela OMS, uma sugestão de que no ano de 2020, uma orientação já definida através de estudos, que a partir de 2020 o maior número de afastamento das empresas seria por doença mental, problema de saúde mental. E isso com a pandemia, né, ficou mais exacerbado. A gente tem ainda muitos mais casos e casos que a gente nem sabia dentro, inclusive das nossas empresas. Eu vou contar para vocês aqui, eu tenho esse problema no meu time, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que não tinha aparentemente nenhum problema de saúde psicológica, mas que foi extremamente afetada com a crise. Ela não conseguiu segurar aí toda essa pressão de trabalho, casa, enfim, conciliar a vida com os problemas familiares e os afazeres domésticos, com mais o trabalho, enfim, e que aí teve que ter uma intervenção mesmo, né? Um apoio psicológico e um acompanhamento médico para essa retomada. Importante também, uma sugestão para vocês, e aí a Selene está fazendo muito bem isso, né, nesse momento para várias empresas também, é esse acompanhamento, fazer uma reunião com o time, quem tem um time de funcionários, fazer uma reunião, dar um apoio psicológico nesse momento, participar de uma das reuniões que vocês fazem no Zoom com seus funcionários, trazer um convidado. Eu fiz isso na semana passada com o meu time, que teve uma repercussão extraordinária, assim, eles agradeceram muito, exatamente para a gente falar dessa questão de saúde psicológica, de dar algumas dicas de como relaxar, de como a gente conseguir segurar essa pressão que todos nós estamos vivendo nesse momento de confinamento, né? A gente está chegando no nosso horário, né? Já são 18h05. Se vocês quiserem fazer o fechamento, colocar as suas últimas recomendações, por favor, fiquem aí à vontade. Queria ver se o nosso presidente quer falar alguma coisa, o Evandro também, que está aí, que também atua nessa área de saúde e prevenção. Vamos também estender aos nossos colegas. Oi, Rafaela, deixa eu falar primeiro aqui, só agradecer aí ao evento, você e a Selene, porque foi de alto nível, né? As informações nesse momento agora. Então, parabéns aí pelas informações e vamos ver se a gente faz aquela cartilha para ampliar essa informação e distribuir para as associadas, tá bom?
Parabéns aí. Ótimo, Bom. perfeito. Isso é o nosso projeto, né, dentro da Diretoria da Responsabilidade Social. Não só nós vamos preparar um vídeo, né, dando algumas dicas, mas nós vamos também fazer uma cartilha aí com a ajuda da Rafaela e do nosso querido Evandro, que eu nem falei com ele, mas já estou falando, né, para ele nos ajudar a desenvolver essa cartilha para poder entregar para as empresas da rede. Bom, quero aproveitar para convidar a todos, relembrar a todos que toda sexta-feira, às 9 da manhã, a gente tem o nosso Café com a Rede, um bate-papo de 40 minutos, para a gente começar bem informado o nosso final de semana. E na terça-feira, sempre às 17 horas, a gente tem um webinar informativo, cada dia trazendo uma informação mais nova, palestrantes, sempre buscando trazer informação relevante para todo mundo. É isso aí, a gente quer desejar, então, boa noite a todos. A Rafaela, Selene. Eu só quero também dar uma boa noite para todo mundo, dizer que a gente está à disposição, a gente vai preparar esse material, né, Selene? Na verdade, ele já tá iniciado, a gente vai preparar esse manual de orientação para as associadas e a gente se coloca à disposição de todos, né? Eu falo também pela Selene, a gente está fazendo, a gente não parou nem um dia de trabalhar, a gente tem trabalhado muito dando apoio para as empresas nesse momento, porque é exatamente o que a gente faz, cuidar da saúde das pessoas, cuidar de forma preventiva, né? Então, a gente está trabalhando bastante nesse momento, mas a gente está à disposição dos senhores para qualquer dúvida, pode acionar a gente, né? Vocês têm todos os canais aí de comunicação conosco e a gente está à disposição. E obrigada a todos aí pela atenção, pela participação hoje. Selene, um comentário para vocês duas. Muito bom, muito boa apresentação. Conte comigo aí para ajudá-los a montar essa cartilha. Tem informações muito importantes pela diversidade dos nossos associados. E muito bom, parabéns aí. Obrigada, Evandro. A gente conta com você. Obrigada a todos, né, pela presença aqui, pela atenção. A direção da responsabilidade social está aberta para sugestões que vocês queiram, tá? Nós estamos acolhendo também a sugestão de vocês e não podia ser diferente, né? Na nossa direção, a gente acredita muito no ser humano, né? Então, nós precisamos investir. Eu acho que esse novo normal vem realmente de uma forma mais humanizada, acreditando mais na transformação e no bem-estar de todos. É o que eu gostaria de falar aqui para vocês. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.